Você já sentiu que qualquer coisa pode te abalar? Como se a menor crítica, o menor problema ou um simples imprevisto fossem capazes de tirar sua paz. A verdade é que a maioria das pessoas vive à mercê das circunstâncias, reagindo impulsivamente a tudo que acontece ao seu redor. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho para se tornar inabalável? Um método para que nada, absolutamente nada, possa afetar sua mente e suas emoções? Os antigos estoicos descobriram os segredos para viver com serenidade em meio ao caos. E entre eles estava um homem que dominava essa arte como ninguém: Epicteto. Ele acreditava que a chave para a verdadeira força não estava no controle do mundo externo, mas no controle absoluto sobre si mesmo. Imagine poder encarar qualquer situação com calma, sem se deixar levar pelo medo, pela raiva ou pela ansiedade. Imagine ser aquela pessoa que, enquanto todos ao redor perdem o controle, permanece firme, racional e centrada. Neste vídeo, você vai descobrir 5 princípios estoicos fundamentais que, se aplicados, podem transformar completamente sua mentalidade. São ensinamentos simples, mas poderosos, que podem fazer com que você se torne irreconhecível. Uma pessoa que não é mais refém de suas emoções, mas sim dona do próprio destino. Então, se você está cansado de ser dominado por inseguranças, frustrações e impulsos, preste muita atenção. O que você vai aprender aqui pode ser o divisor de águas entre continuar sendo controlado pelo mundo ou finalmente assumir o controle da sua vida. Mas antes, já deixa o like e se inscreve no canal para mais conteúdos que vão fortalecer sua mente. Agora vamos ao que realmente importa. Primeiro, controle o que está ao seu alcance e ignore o resto. A maior fraqueza do ser humano é tentar controlar o incontrolável. Epicteto ensinava que a chave para a tranquilidade está em focar apenas naquilo que está ao nosso alcance. O problema é que a maioria das pessoas gasta energia se preocupando com opiniões alheias, com o passado, com eventos fora de seu controle. Elas tentam moldar o mundo ao invés de moldar a si mesmas. A realidade é brutal. Quanto mais você tenta controlar aquilo que não depende de você, mais frustrado e ansioso se torna. Mas quando você aceita que certas coisas simplesmente não estão no seu poder, um peso sai dos seus ombros. A verdadeira liberdade vem de entender essa distinção. A pergunta que você precisa se fazer todos os dias é: isso está sob o meu controle? Se a resposta for não, esqueça. Muitas pessoas vivem presas a ressentimentos por algo que alguém disse ou fez. Mas pense, você consegue mudar o passado? Consegue fazer alguém pensar diferente sobre você? Não. Então, por que deixar que essas coisas tomem espaço na sua mente? Os estoicos acreditavam que um homem sábio não perde tempo com aquilo que está fora do seu domínio. Você precisa aprender a canalizar sua energia apenas para o que pode realmente mudar: suas ações, seus pensamentos, suas escolhas. Quanto mais rápido você fizer isso, mais imune ficará aos caprichos do destino. Outro exemplo disso é a busca desesperada pela aprovação dos outros. Muitas pessoas passam a vida tentando agradar, tentando impressionar. Mas Epicteto dizia: se você busca ser admirado pelos outros, está à mercê deles. A liberdade verdadeira vem quando você se liberta dessa necessidade de validação. A sua paz mental nunca deve depender do que os outros pensam ou dizem sobre você. Por isso, sempre que algo te irritar, pergunte-se: isso depende de mim? Se não depende, simplesmente deixe ir. O verdadeiro poder está em aceitar o que não pode ser mudado e focar apenas naquilo que está ao seu alcance. Esse é o primeiro passo para se tornar inabalável. Segundo, a dor e o desconforto são professores, não inimigos. Segundo o princípio que Epicteto ensinava, é que a dor e
O desconforto são inevitáveis, mas sofrer por eles é opcional. Quantas vezes você evitou situações difíceis apenas porque queria fugir da dor? Quantas vezes desistiu no meio do caminho porque não queria lidar com o desconforto? Isso é o que separa as pessoas comuns das extraordinárias. A maioria foge da dor, enquanto os sábios a usam como combustível. Epicteto afirmava que toda dificuldade carrega consigo um ensinamento poderoso. Se você encara um fracasso e se lamenta, você desperdiça a lição. Mas se olha para ele como um aprendizado, você se fortalece. A diferença entre um homem fraco e um homem forte não é a ausência de dificuldades, mas sim a maneira como ele lida com elas. Se você encara os desafios com a mentalidade correta, nada pode te quebrar. Na próxima vez que enfrentar algo difícil, ao invés de perguntar por que isso está acontecendo comigo, pergunte o que eu posso aprender com isso. Essa simples mudança de mentalidade pode transformar sua vida. Terceiro, não reaja, escolha como responder. A maioria das pessoas vive no piloto automático, reagindo impulsivamente a tudo o que acontece. Se alguém insulta, elas revidam. Se algo dá errado, elas reclamam. Se enfrentam um obstáculo, desistem. Mas os estoicos ensinavam que a verdadeira força não está em reagir, mas em escolher como responder. Epicteto dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas sim a forma como os interpretamos. E essa é uma verdade inquestionável. Nenhuma situação tem um significado fixo. É a sua mente que atribui um valor a ela. Pense nisso. Duas pessoas podem passar pela mesma situação e ter reações completamente diferentes. Um homem perde o emprego e se desespera. Outro vê isso como uma oportunidade para recomeçar. Alguém enfrenta uma crítica e se sente atacado, enquanto o outro enxerga isso como um aprendizado. O que muda? A interpretação. O segredo para ser inabalável está em não deixar suas emoções tomarem conta. Ao invés de reagir impulsivamente, respire, analise e decida conscientemente qual será a sua resposta. Isso exige disciplina, mas é um hábito que pode ser treinado. Na próxima vez que algo irritante acontecer, pare e pergunte-se: o que um estoico faria nessa situação? Isso muda tudo. Você deixa de ser refém das emoções e assume o controle sobre sua mente. Isso é poder. Isso é liberdade. Isso é viver com sabedoria. Outro ponto essencial: nunca deixe que as atitudes dos outros determinem o seu estado emocional. Se alguém te insulta, o problema é dele, não seu. Se tentam te provocar, não dê esse poder a eles. Quando você aprende a controlar suas reações, nada pode te abalar. Você se torna alguém que mantém a calma em meio ao caos, que não se deixa levar pelo calor do momento. E essa é uma das habilidades mais valiosas que alguém pode ter. Quarto, aceite a impermanência e desapegue do desnecessário. Tudo na vida é passageiro. A riqueza, o status, os bens materiais, até mesmo as pessoas que amamos. Nada dura para sempre. Mas o erro de muitas pessoas é se apegar desesperadamente ao que é temporário, sofrendo quando inevitavelmente perdem algo. Os estoicos acreditavam que o sofrimento nasce do apego. Quanto mais você deseja controlar e segurar o que não pode ser controlado, mais dor você sente. Epicteto ensinava que devemos aceitar a impermanência da vida e abraçar a mudança com serenidade. Isso não significa ser indiferente, mas sim entender que nada nos pertence verdadeiramente. Você pode desfrutar do que tem, mas sem se tornar escravo disso. O dinheiro, a fama, a aprovação dos outros, tudo isso pode desaparecer de um dia para o outro. Se sua felicidade depende dessas coisas, você está sempre vulnerável. Mas se sua paz vem de dentro, nada pode tirá-la de você. Aprenda a se desapegar emocionalmente das coisas que estão fora do seu controle.
Isso não significa viver sem ambições ou relacionamentos, mas sim não se prender ao resultado. Aprecie sem se apegar, ame sem possuir, viva sem medo de perder. Quando você faz isso, se torna verdadeiramente livre. Você não se desespera com perdas, não se frustra com mudanças, não se destrói por causa de coisas que não pode controlar. O estoicismo nos ensina que a vida é como um rio em constante movimento. Se você tenta segurá-lo, sofre, mas se aprende a fluir com ele, encontra a verdadeira paz. O desapego é uma das maiores forças que alguém pode desenvolver. Quando você entende que nada é permanente, aprende a valorizar cada momento sem medo do futuro. E essa é a chave para viver com leveza. Quinto, o verdadeiro poder está no autocontrole. Nada é mais poderoso do que um homem que domina a si mesmo. Enquanto muitos tentam controlar o mundo ao seu redor, o sábio controla apenas a si mesmo. E esse é o único controle que realmente importa. Epicteto dizia que um homem livre não é aquele que faz o que quer, mas sim aquele que não é escravo de seus impulsos. A liberdade verdadeira não é externa, mas interna. Pense em quantas pessoas são controladas por seus desejos, suas emoções e seus vícios. Elas querem disciplina, mas se entregam à preguiça. Querem sucesso, mas procrastinam. Querem ser respeitadas, mas não controlam suas palavras. Esse é o maior erro que alguém pode cometer, deixar que suas fraquezas governem sua vida. O estoico entende que a verdadeira força vem do domínio próprio. Se você quer ser inabalável, precisa aprender a controlar seus instintos. Isso significa não se deixar levar pela raiva, não agir por impulso, não buscar prazer imediato em detrimento do seu crescimento. Significa escolher o que é certo em vez do que é fácil. E esse é um treino diário. Você não se torna forte da noite para o dia, mas sim a cada pequena escolha que faz. Nos momentos de tentação, pergunte-se: isso está me fortalecendo ou me enfraquecendo? Quando sentir raiva, lembre-se, reagir impulsivamente é sinal de fraqueza, não de força. Quando quiser desistir, pense: a disciplina é a ponte entre quem você é e quem deseja se tornar. O poder está em resistir, em permanecer firme, em não ceder ao que te enfraquece. Se você dominar sua mente, nada mais poderá te dominar. Se você controlar suas emoções, ninguém poderá te controlar. E esse é o segredo para se tornar uma pessoa imperturbável e verdadeiramente livre. Conclusão: o estoicismo não é apenas uma filosofia, é um guia para uma vida de força, liberdade e paz interior. Ao longo deste vídeo, você aprendeu os 5 princípios fundamentais para se tornar inabalável. Agora, a escolha está nas suas mãos. Você pode simplesmente ouvir essas palavras e seguir sua vida como antes, ou pode começar a aplicar esses ensinamentos e transformar sua realidade. Lembre-se, a diferença entre quem você é agora e quem deseja se tornar está nas pequenas ações diárias. Comece hoje. Pratique o controle sobre o que realmente importa. Aceite o que não pode mudar, aprenda com a dor, escolha suas respostas e domine a si mesmo. Esse é o caminho do verdadeiro poder. Se este vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal para mais conteúdos sobre estoicismo e desenvolvimento pessoal. E lembre-se, a mudança começa agora. O que você vai fazer com esse conhecimento? Nos vemos no próximo vídeo.